das duas pernas. Estou vestindo uma camisa marrom, calça jeans escura, cabelo curto, estilo militar, óculos cor de caramelo, e no meu lado direito, mais nos fundos, uma cortina branca e atrás de mim um armário fichário de 1,20 m na cor preta. E hoje nós vamos falar sobre capacitismo. Eu só gostaria de saber se a minha tela já está compartilhada, porque eu não estou recebendo. Sim, tá tudo certo. Tá, ok. Então, nós vamos falar hoje sobre capacitismo. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado por esta grande oportunidade. Falar em deficiências, em doenças, é sempre um assunto meio difícil. Todo mundo tem alguém ou conhece alguém próximo que já nasceu, adquiriu ou contraiu algum problema genético ou físico. E questionarmos sempre qual a razão para isso acontecer. Será que Deus, que é bom e justo, permite que isso aconteça? Já que a pessoa não tem chances de reverter essa situação. Segundo a doutrina espírita ou espiritismo, a vida material é apenas uma parte de nossas experiências que é eterna. Na antiguidade, antes do advento da era cristã, a visão da deficiência era muito grotesca, muito desumana. Acreditava-se que os indivíduos que assim nasciam não agradavam os deuses, não tinham alma e eram vistos como castigos. Eram esquecidos, escondidos, abandonados e, às vezes, até mortos. Com a chegada da era cristã, isso mudou, pois Jesus nos trouxe o conceito de fraternidade. A partir da disseminação dos ensinamentos do Cristo, a pessoa com deficiência passou a ser mais respeitada e aceita. Aí temos o advento do Espiritismo, que traz ao mundo uma visão expandida da vida, das provas que passamos e nos apresentamos, e nos apresenta o conceito da reencarnação. Depois dessa pequena introdução, passamos à temática desse encontro dos evangelizadores espíritas de Santa Catarina, que nos remete à palavra capacitismo. Capacitismo é a tradução da palavra inglesa ableism, que significa a discriminação por motivo de deficiência. E ela foi usada pela primeira vez no ano de 1985. E no Brasil, no ano de 2016, um grupo de jovens deficientes se reuniram e criaram o hashtag capacitismo, onde começou a ser discutido no Brasil com mais aprofundamento e mais seriedade. Mas, na prática, o que significa capacitismo? Resumindo, significa o ato de discriminação, preconceito e opressão contra as pessoas com deficiência. No Brasil e no mundo, tudo que foge ao que é dito como o padrão normal pode sofrer preconceito e discriminação. As pessoas que fogem desse padrão de normalidade costumam ser invisibilizadas, podendo se tornar praticamente inexistentes para a sociedade, ou são marginalizadas e não aceitas nos espaços sociais. Seja de maneira óbvia e transparente, ou de forma velada e não explícita. Infelizmente, para nós, pessoas com deficiência, isso não é diferente. E através dessa visão, desses atos, atitudes e pensamentos, que aparece o capacitismo. Mas eu convido a todos, nesse momento, a fazermos uma pequena reflexão, meditarmos um pouquinho, pensarmos o que é falar sobre capacitismo, sobre inclusão, para as pessoas que andam, caminham, abraçam, que vão ao banheiro sozinhos, pessoas que ouvem, escutam e enxergam, pessoas que têm um intelecto perfeito,
que você sente quando escuta falar sobre inclusão? O que você pensa quando ouve dizer que o fulano tem que ser incluído? O que você pensou quando ouviu o título de abertura do ENESC, Encontro de Evangelizadores Espíritas de Santa Catarina, do ano de 2020, intitulado A Perspectiva Inclusiva na Evangelização Espírita? O que você pensou quando leu o que Jesus nos falou? Ide evangelizai a todas as gentes. O que você pensou? O que você refletiu, Deus? Para nós alcançarmos o mínimo do entendimento e da essência do ENESC, que pretende nos transmitir no dia de hoje, penso que esse assunto vem de encontro um pouco com a trajetória da minha vida. Por isso, tomei a liberdade de falar um pouco. Mas antes, vamos lembrar que só em 1985 que surgiu a palavra inglesa ableism, que significa discriminação por motivo de deficiência. Logo em seguida, no ano de 2016, foi aberto um hashtag capacitismo. Que o capacitismo é a discriminação, preconceito e opressão. Gente, eu nasci em 1963, onde nem a palavra inclusão ainda existia. Então, eu vou contar um pouquinho da trajetória da minha vida para vocês, pois eu nasci pessoa com deficiência nesse ano, em 1963, lá na cidade de Rio do Sul, no Alto Vale Catarinense. Meus pais já eram pais de 3 filhas e esperavam ansiosos a 4ª gravidez, a chegada de um menino. Depois de minha mãe ter sua gravidez normal, sem ter ocorrido nada de anormal, durante 9 meses de gestação, em 19 de outubro de 1963, eu cheguei a esse mundo. Com a ajuda da parteira e suas ajudantes. Eu nasci. Eu estava vivo. Mas era totalmente diferente aos ditos padrões da normalidade. E por esse simples e aparentemente problema, alguém achou que eu não devia viver. Já haviam deduzido que eu iria dar muito trabalho para minha mãe e para toda a minha família. Seria muito mais fácil para todos se minha mãe assinasse um termo autorizando que aplicasse uma injeção letal para que eu viesse a morrer. Aí o problema estaria resolvido. Um exemplo de capacitismo. Preconceito que foge aos padrões da normalidade. Um ato de discriminação, preconceito e opressão. Aqui também podemos perceber a aplicabilidade da palavra inglesa, ableism, que significa discriminação por motivo de deficiência. Mas minha mãe, ainda sem ter me visto e ouvindo aquilo, não aceitou a tal da injeção e me quis como seu filho. E mesmo eu sendo diferente dos demais, desenganado pelos médicos, ela me levou para casa. E nunca fui colocado de lado, menosprezado, tratado como coitado ou inválido. Porque o amor de mãe, o amor de pai, o amor de família, falaram muito mais alto do que o tradicional preconceito. Eu fui contagiado pelo amor desta família. Eu fui tão bem aceito, tão incluído nesta família, e essa família se incluindo cada vez mais em mim, dentro dessa normalidade criada, de uma realidade suposta, filosofada e sonhada. 2 anos depois da minha chegada, minha mãe ficou grávida por mais 2 vezes consecutivamente. Assim, constituímos uma família de 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens, sendo 5 filhos perfeitos e um com defeito de fábrica, que fui eu. Mas, voltando ao raciocínio, quando eu disse que minha mãe me quis como filho, ela não disse isso da boca para fora, ou para as pessoas terem pena dela, porque ela tinha uma criança diferente. Não. Ela queria me dar uma chance, uma oportunidade de viver, que eu tivesse a mesma oportunidade que meus irmãos teriam, ou quase a mesma.
E isso tudo foi acontecendo de uma forma tão natural, pois ela queria que eu desfrutasse de uma vida de normalidades perante a minha deficiência. Isso fez com que ela aprendesse, com que ela me percebesse, perdão, como mais um filho, pois diariamente ela tinha esse exercício de quebrar paradigmas. Essa percepção de mãe fez com que ela aprendesse a não ter pena de mim. Essa normalidade a qual ela me recebeu, de modo que ela se apropriou, produziu gradativamente uma educação igualitária entre eu e os meus irmãos. Aí quem se ferrou nessa história toda um pouquinho fui eu, porque quando a gente é tratado igual aos outros, a gente tem que passar por tudo o que os outros passam. Porque se nós fizéssemos uma arte coletiva que os meus pais não gostassem, todos nós entrávamos no castigo. Inclusive eu entrava na rodada da chinelada também. Mesmo quando eu não participava direto da arte, da bagunça, da travessura, eu entrava na rodada do chinelo, porque ela tinha certeza que eu havia sido o mentor daquela arte. Pois a educação igualitária que veio me proporcionando, me dando a participar de quase tudo, me estimulou a ter atitudes próprias. Por isso ela sabia quando eu era o mentor da arte. Todo esse aprendizado começou com a socialização entre meus irmãos, a disputar brinquedos. Slide 4. A disputar brinquedos com os meus irmãos, a disputar guloseimas, o direito de tomar banho primeiro, o direito de não querer tomar banho. Recordo-me de uma ocasião em que eu brincava no chão com 5, 6 anos de idade, com um carrinho qualquer, e de repente minha irmã ou o irmão passavam por ali e pegavam o carrinho só para ver eu gritar. Minha mãe nunca fez com que eles trouxessem aquele carrinho de volta, só por capricho, só porque eu era diferente ou deficiente. Ela falava assim para mim: Eduardinho, gatinha, rola pelo chão, derruba a tua irmã, pega o que tu queres. Mas quando ela falava isso, ela não falava por maldade, ela não queria que eu fosse uma criança má, não. Era para eu descobrir os meus próprios limites, até onde eu podia chegar. Vontade de derrubá-los não faltou, mas eu percebi que eu não iria conseguir. Então, eu tinha que ter uma outra estratégia. E a única ferramenta que me sobrou foi a minha oralidade, o poder de convencimento. Mas confesso que esse tratamento igualitário que recebi, como diz uma música aí nas antigas, entre tapas e beijos, foi ali, bem ali naqueles momentos de tratamento igual aos meus irmãos, com direito a castigos, a rodadas das chineladas, que eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, sem pena de mim mesmo. Agora, uma foto dos meus pais. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje, nesse momento, pelo amor dos dois. Não estaria aqui hoje com vocês conversando. Já com 6 anos de idade, saímos definitivamente da cidade de Rio do Sul para vir morar em Balneário Camboriú. Porque para quem conhece o Alto Vale Catarinense, sabe que as cidades de lá são quase todas montanhosas, inclusive Rio do Sul. Para um cadeirante se locomover e sobreviver nesta cidade seria bem mais difícil. Então, viemos morar na cidade de Balneário Camboriú, uma cidade totalmente plana, litorânea, com muita água salgada e areia para brincarmos. Em 1969, a palavra inclusão ainda não existia, mas eu fui incluído de uma maneira fantástica pela minha mãe e pela minha família. Bastava dar um solzinho, lá estava o Eduardo Torto, bronzeando seu corpo sarado e sexy na praia, e aprendendo a lidar e enfrentar olhares de compaixão, piedade, de quererem me dar esmola por eu ser diferente, de estranhamento das pessoas quererem se afastarem de mim. E quando outras mães, quando outros pais não deixavam seus filhos brincarem comigo na areia,
porque eu poderia ser contagioso. E às vezes eu chegava em casa muito entristecido, pensando se eu queria fazer parte disso tudo mesmo. Mas minha mãe sempre esteve ao meu lado, me incentivando, mostrando que o caminho era difícil, mas não era impossível. Passando-se um ano que já morávamos em Balneário Camboriú, eu já estava na idade biológica de entrar na escola. Foi quando minha mãe nos colocou num carrinho de neném e saímos para me matricular, onde já estudavam as minhas 3 irmãs, numa escola estadual. Gente, eu não fui aceito. Sabem por quê? Porque os responsáveis da escola diziam que vocês, os ditos normais, vocês que estão aqui me ouvindo, me assistindo neste momento, poderiam ficar perturbados, nervosos, complicados de viverem nessa situação. Mas não era eu que iria ficar perturbado de ver vocês correndo na hora do recreio. Não era eu que iria ficar nervoso de ver vocês irem ao refeitório e comerem com as próprias mãos, enquanto eu não poderia me alimentar sozinho. Não era eu, era vocês. Mas, retornando ao dia em que eu não fui aceito na escola, quando voltávamos para casa, foi uma das poucas vezes que eu vi a minha mãe com lágrimas no seu rosto. Mas ela não chegou em casa e se trancou num quarto em lamentação. Não. Chegou em casa já decidida. Tinha tudo planejado, como iria fazer. Definida como mulher, determinada como mãe, inabalável como ser humano. Ela olhou para minha irmã mais velha e disse: Magda, nós temos que encontrar uma maneira de fazer com que o Eduardo venha a escrever e a ler. Minha mãe, tendo só a 3ª série do primário, somente me observando, percebeu que eu poderia escrever segurando o lápis com a boca, sentado numa cadeira como essa que vocês estão vendo no slide agora, neste momento. Amarradinha numa fralda, no peito, para não cair para frente, ali ela me ensinou a escrever. Resumindo um pouco a conversa, em 6 meses eu já sabia ler e escrever com a boca. Mas, de repente, do nada, minha mãe teve uma outra preocupação. E se eu viesse a perder os dentes, como eu faria para escrever? Então, lá volta ela, para todo aquele estudo de observação, olhando atentamente como eu brincava sentado no chão. Percebeu que eu teria condições de escrever com uma das mãos, como mostra essa foto agora, aqui. Eu estou sentado no chão. Meu braço direito serve de ponto de apoio para eu ficar sentado. E o meu braço esquerdo, que aparece na lateral desse carrinho, é o que ela percebeu, que eu poderia segurar um lápis entre os dedos da mão esquerda. Observem o discernimento inclusivo dessa mulher, que só teve a oportunidade de estudar até a 3ª série do primário. Ela não tentou colocar eu sentado numa cadeira normal. Não fez eu tentar colocar o braço em cima de uma mesa para escrever, como sugere os padrões da normalidade. Não. Ela percebeu a minha mobilidade, o que eu tinha disponível. Naquele ano que eu não fui aceito na escola, eu aprendi a ler, a escrever com a boca e com a mão esquerda. No ano seguinte, ela retorna à mesma escola para matricular o meu irmão mais novo. E, sabiamente, sugere à escola fazer um test drive comigo. Se eu acompanhasse os demais alunos, eu ficaria na escola. Se eu não acompanhasse, ela me tiraria da escola. Como eu já sabia ler e escrever, eles não conseguiram argumentar muito mais com a minha mãe, mas tentaram e disseram: Dona Eugênia, como faremos para colocar sentado o Eduardo numa carteira se ele tem que sentar em cima do caderno para poder escrever? Na verdade, nem eu não sabia como isso ia acontecer, mas eu entrei. Entrei assim como mostra essa gravura. Como não tínhamos foto, elaboramos esse desenho. Sentado em cima de um tapete no chão.
lá na frente de todos, próximo à mesa da professora. Assim foram os meus 3 primeiros anos da escola. Mas, gente, não precisa se preocupar, não. Foram os melhores anos da minha vida. Vocês imaginem um tortinho de olhos verdes, lábios carnudos, sentado ao chão. E aquela professora loiraça, de 1,80 m, passando para lá e para cá de saia. Eu era o tortinho mais feliz naquele momento. Essa é só uma descontração. Não é bem a fala que eu quero que vocês, ou o que eu quero que vocês tentem se imaginar. Eu gostaria que vocês, olhando essa gravura novamente, se imaginassem no lugar da minha professora. Com certeza, os seus sentimentos seriam os mesmos das minhas professoras, de compaixão, de piedade. E eu sabia usar isso muito bem, gente. Quando eu não estava afim de fazer nada na sala de aula, eu já olhava para a professora com aquela carinha de pena, me fazendo de vítima, e dizia: professora, hoje eu estou com uma dor no meu braço. Eu não queria escrever, não. Mas elas eram professoras. Elas tinham que resistir e, às vezes, diziam: Eduardinho, olha, o teu irmão está escrevendo, os teus colegas estão escrevendo, tenta mais um pouquinho. Quando eu via que a coisa ia apertar, ia ficar complicado, eu fazia aquela cara de botas do desenho do Shrek. Colava meus 2 olhos no lado do meu nariz, fazia aquela cara de vítima e conseguia ficar sem fazer nada. E esperava o recreio para continuar não fazendo nada. Assim, quando terminou a primeira série, por pena, e passaram por o 2º ano. Na 3ª série, não foi diferente. Mas quando eu cheguei na 4ª série, ganhei 3 coisas que mudaram completamente a minha vida. Primeiro, eu ganhei a minha primeira cadeira de roda. Até então, eu só me locomovia num carrinho de neném. A segunda coisa que eu ganhei foi minha carteira, um banco, com 1,20 m de profundidade, 90 centímetros, perdão, 1,20 m de frente, 90 centímetros de profundidade e um encosto, onde eu sentava em cima dela para poder estudar. Gente, eu saí do chão para sentar numa carteira. Essa sensação de estar na mesma altura dos meus colegas é quase indescritível. Foi uma das melhores coisas que eu senti até então. E a terceira coisa que eu ganhei, vocês não fazem nem ideia, né? Foi minha professora, Dona Diva Jararaca. Eu sei que alguns de vocês, nesse momento, devem estar rindo, né? E é bom rir da desgraça dos outros, ou da desgraça dos outros, como eu falo. Não me importa. Mas, na verdade, a desgraçada era a Jararaca mesmo. Com 1 mês e meio de aula, ela resolveu sentar na ponta da minha carteira novinha para dar uma olhada no meu caderno de atividades. E percebeu que, em 1 mês e meio de aula, eu tinha somente 3 linhas mal escritas. E ela já foi passando aquele sermão, o dedo indicador dela quase batendo na ponta do meu nariz. E ela já foi perguntando: onde está a matéria que eu passo no quadro todos os dias, Eduardo? E eu, com a maior paciência e tolerância que Deus me deu, e com a cara de pau que eu tinha, olhei para ela e disse: calma, professora, calma. Calma como, Eduardo? Eu quero saber onde estão matérias. Calma, dona Diva, calma. Sempre foi assim. Quer ver? Eu vou tentar explicar para a senhora mais ou menos como funciona. Por exemplo, se a senhora marcar uma prova, a senhora não precisa se preocupar, porque eu estudo no caderno do meu irmão, ele copia toda a matéria. Quando a senhora passa um trabalho para a gente fazer em casa, a senhora também não se preocupa, porque meu irmão vem à escola copiar todo o trabalho e quando ele chega em casa, eu ponho meu nome no trabalho dele junto com ele. Gente, depois que ela ouviu a minha explicação, ela ficou roxinha, ficou me olhando com uma vontade de me esganar. E olhando para mim, falou: não, Eduardo, assim não. Está tudo errado. Daqui para frente você vai fazer tudo diferente. Você terá que fazer todos os seus trabalhos com a sua letra. E por falar em letra, vamos fazer caligrafia, porque sua letra está pior que o seu corpo, Eduardo. Claro, gente, que ela não falou isso. É mais uma brincadeira. Mas ela falou tantas coisas que, entre essas coisas, ela me disse: Eduardo, a partir de hoje,
você vai copiar tudo o que eu escrevo no quadro. Mas não se preocupe. Se você não tiver a mesma rapidez que o seu irmão, que os seus colegas têm, não se preocupe. Eu fico contigo na hora do recreio copiando a matéria. Gente, eu me arrepiei todinho, porque eu sou apenas deficiente, torto. Mas eu tenho os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas vontades que vocês. E nós esperávamos ansiosos o recreio para brincar de polícia e ladrão, pois era a brincadeira que bombava na época. E eu havia acabado de ganhar a viatura da polícia de presente, que era a minha cadeira de rodas, onde os meus amigos me empurravam igual a uns doidos, loucos, correndo pelos corredores da escola. E eu, além de ser o policial da viatura, era também a sirene, porque eu saía gritando. E a jararaca, a dona Diva, queria me impedir de brincar. Naquele dia, eu fui para casa indignado. Contei tudo para minha mãe. E mãe, no primeiro momento, fica do lado do filho. Então, para me acalmar, ela disse que me levaria à escola no dia seguinte, para saber o que essa jararaca estava querendo. Seria ela que me levaria. No outro dia, acordamos, me vestiu, tomamos café e fomos à escola. Chegando na escola, esperamos todo mundo entrar na sala de aula e chamou a jararaca para conversar. E foi questionando a professora. Por que isso? Por que aquilo? E, de repente, dona Diva, a jararaca, toma a palavra e falou para minha mãe, mais ou menos assim. Dona Eugênia, não é a senhora que vive falando para todo mundo que a senhora quer fazer do Eduardo um homem perante a sociedade? Uma pessoa que possa ter um emprego, uma profissão e tenha um bom salário, o suficiente para quando a senhora não estiver mais junto dele, que ele possa pagar alguém para cuidar dele? Então, dona Eugênia, é dentro da sala de aula que o Eduardo vai aprender a desenvolver outras habilidades que possam estar adormecidas. Pode vir a despertar a sua autonomia. Quem sabe não vai perceber que não depende do seu irmão, nem para essas pequenas coisas escolares. Gente, minha mãe ficou muda. E eu fui arriscar olhar para trás para ver o que estava acontecendo. E quando eu virei para trás e olhei para minha mãe estava com os olhos esbugalhados, mexendo a cabeça para frente e para trás, e fazendo assim, E eu pensei, me ferrei. Eu me ferrei. Porque minha mãe concordou com tudo o que a dona Diva propôs. E eu, gente, eu fiquei o ano todinho sem recreio, copiando matéria do quadro e fazendo caligrafia para a professora Jararaca. Mas quando chegou no final do ano letivo da 4ª série, pela primeira vez na vida, eu não precisei das notas do meu irmão para passar de ano e nem de ajuda do conselho de classe. E se eu não tivesse alcançado a nota mínima, a professora teria me reprovado, sim. Mas não por ser maldosa, preconceituosa, não. Por ser uma professora com a letra P maiúscula. Ela nunca me empurrou, não me passou de ano simplesmente por eu ser deficiente. Eu tive que me esforçar, eu tive que querer aprender a fazer. E quando eu já estava na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, não adiantava mais fazer carinha de gato de botas, de doentinho, nada disso resolvia. A dona Diva já havia feito fofoca para todas elas, e todas elas já percebiam que eu era uma pessoa com deficiência e não doente. Todos já sabiam que eu tinha capacidade, mobilidade para escrever e aprender. E quando o ser humano é exigido, acaba cedendo e até gostando às vezes. Eu acabei me tornando um CDF, um dos melhores alunos no ensino fundamental. Voltando mais um pouquinho em relação à dona Diva, a jararaca, claro que naquela época, na 4ª série, eu a via realmente como uma jararaca. Mas por que recordo mais da dona Diva do que das outras professoras? Porque ela, a dona Diva, a jararaca, havia sido a única até então que me percebeu simplesmente como mais um aluno na sala de aula. Mas não foi por ser deficiente, CDF, que eu não me divertia. Não. Eu brincava com tudo que deu, até com o que não dava. Eu brinquei com um monte de coisas.
Podia ficar hoje contando várias coisas, mas o tempo não nos permite. Além de nascer torto, eu acabei me tornando o mais bagunceiro e apontador da família. Me formei na 8ª série com o meu irmão, o Sávio. E, de repente, eu já estava no 2º grau, hoje denominado ensino médio, onde eu tive a felicidade e a oportunidade de conhecer 6 rapazes. Os melhores amigos que podiam passar pela vida de qualquer um de vocês, mas passaram pela minha vida. E eu só tive o capricho de conquistar essas amizades. Esses amigos me proporcionaram os melhores momentos de alegria, de tristeza, de raiva, de ira, de parar quebrado na UTI por 2, 3 vezes, fazendo teste de sobrevivência na mata, sendo carregado no colo por eles por 3, 4, 5 dias ou mais, comendo frutos, raízes e até insetos. E quando a fome desesperadora batia em todos nós, e como eu não consigo comer sozinho, tudo que eles achavam que dava para comer, eles enfiavam na minha boca de goela abaixo. Eu havia sido eleito provador por unanimidade oficial de todos eles. Se eu cuspisse o que eu estava provando, eles nem chegavam perto daquilo. Mas se eu mastigasse, sem fazer cara feia, e engolisse, eles também iriam provar. Então, às vezes, eu tinha que engolir aquele inseto viscoso, crocante, sem fazer cara feia, para ver os meus amigos tentarem e passarem mal. Mas isso não era bullying, porque não era maldade, era brincadeira. Com essa turma de amigos, não existia desafios que nós não enfrentássemos, como vocês estão vendo nessa foto. Minha cadeira de rodas servia de rack, de rec, como queiram, para carregar colchonete, mantimentos, barraca e tantas outras coisas, para sairmos por essas BRs, pedindo carona, para conhecer, explorar, desbravar. Vocês podem ver nessas fotos. Saímos em tantos outros lugares, mas como vocês estão percebendo, foram muitas aventuras, diversas aventuras, e eu não posso hoje destacar nenhuma delas. Mas ser amigo de um cara deficiente como eu não é só viver de aventuras e de boas gargalhadas. Fica 3, 4 horas com o Eduardo. Daqui a pouco pinta vontade de fazer xixi. E agora? Os meus amigos me ajudavam com as minhas necessidades. E, se necessário, me davam até banho. E por que eu conto essa parte da minha história? Essa parte da dependência plena. Porque eu sou assim mesmo. Tudo isso que eu relatei até agora é real. A diferença aqui está naquilo que minha mãe me ensinou lá no início, a não ter vergonha de ser o que eu sou. E se não fosse pelos meus amigos, eu não teria a metade das histórias que eu tenho para contar hoje. Eles me proporcionaram esses grandes momentos. Isso é ir de encontro a uma verdadeira amizade. Isso é amar estar vivo. É gostar de viver. Isso é não encontrar nenhum empecilho, nenhuma desculpa. Isso é ter atitude, é viver além do discurso. E essa próxima foto mostra bem como era a minha carteira de escola, que tanto falei lá no início. Aqui estou sentado, aprendendo a mexer numa máquina de escrever, como se fala, datilografar, né? Para fazer meu primeiro livro, denominado Consulta Doutor Cérebro, Borbulhos Mentais, um livro de poesias. E todos nós nos formamos em técnicos em habilitação básica da construção civil, desenhista arquitetônico. Isso mesmo, o que vocês estão pensando. Projetistas de casa e prédio. E mesmo tendo essa formação, foi muito difícil de arrumar emprego. Aqui, nesses anos, eu vivi o capacitismo, sem conhecer a palavra, pois simplesmente as pessoas me olhavam e me diziam que eu não tinha capacidade para desenhar, sem saber se eu tinha ou não. E falando em capacitismo, a palavra capacitismo nos remete ao preconceito. Preconceito é a junção do prefixo pré com a palavra conceito. Conceito é um conjunto de ideias, correto? E o pré é o que vem antes. Então,
seria um julgamento sem fundamentação e sem embasamento. Por quê? Porque é uma simples dedução que somos incapazes. O preconceito existe em todos os níveis das classes sociais. É algo que existe há muito tempo. Trazemos isso através do contexto histórico, enraizado em nossos pensamentos, atos e atitudes. E existem várias denominações para o preconceito. Mas hoje estamos nos referindo ao capacitismo, sugerido pelo Enesco. Então, o capacitismo é a junção também da palavra capacidade, com o sufixo ismo. Esse sufixo pode ser uma ideologia, uma filosofia, ou mesmo um movimento social. Esse sufixo ismo pode ser também representado como preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, seria basicamente o julgamento pela capacidade ou não das pessoas com deficiência. E assim, como todo o preconceito, ele não é sedimentado. Ele não é algo concreto. Capacitismo está relacionado a uma suposta compreensão normatizada e autoritária sobre o padrão corporal humano. São ideias fracas, são ideias vulgares, são ideias sem embasamento, sem nada. O capacitismo é assim. Infelizmente, ele é assim. É comum as pessoas me julgarem por eu estar numa cadeira de roda. Julgarem as pessoas com deficiência como alguém que tem menos capacidade para fazer alguma coisa. Olhem bem essa foto ao lado esquerdo. Observe bem. Eu tenho condições de ser desenhista? Eu tenho condições de pilotar um triciclo? Eu tenho condições de ser pedagogo, professor? Eu tenho condições de ser mestre em educação? Eu tenho condições de estar casado há quase 30 anos? Eu tenho condições de ser pai? Eu tenho condições de simplesmente ser? Sim, meus amigos, eu tenho condições. Eu posso ser desenhista, pois eu sou formado como técnico em habilitação básica e trabalhei 3 anos de carteira assinada. Eu também tenho condições de pilotar um triciclo, como mostra essa foto agora. Triciclo este, projetado por mim e pelos meus colegas, onde levamos 2 anos e meio projetando eles. Hoje, eu não posso me dedicar a essa fala, mas deixei no meu canal de YouTube, como está ali embaixo, Eduardo Torto, canal de YouTube, um vídeo específico, onde ficará postado por uma semana até o sábado que vem, para quem está me assistindo hoje, pegar esse complemento. Sim, eu também tenho condições de ser professor, me formando pedagogo e logo em seguida mestre em educação. Lá no estágio, senhor, fazer favor, pode pular as fotos. Esse é uma foto do meu estágio de intervenção quando eu fiz a pedagogia na educação infantil. Agora vem a foto dos slides, já eu ministrando aula no 5º ano, onde também tem um vídeo lá destinado a esse dia de hoje. Eu tenho condições de estar casado há quase 30 anos? Sim, eu tenho. No final do ano de 86, eu tive a oportunidade e uma enorme felicidade. Foi quando eu conheci essa pessoa maravilhosa, que daria um novo rumo às nossas vidas, a Sandra. Eu tinha 23 anos de idade e ela 16 anos, quando começamos a namorar. Foi um namoro complicado, difícil, porque não era só eu que sentia os preconceitos. A Sandra sentiu muito mais do que eu, pois suas amigas, amigos, familiares, pais e a própria sociedade não aceitavam o nosso namoro. Tivemos que optar em namorar 4 anos escondidos de algumas pessoas, até que aos poucos foram se acostumando e percebendo que realmente nós nos amávamos. Foi um namoro de 7 anos, até que 4 de dezembro de 1993 nós casamos. Nesse casamento eu cheguei a dançar até a valsa do meu casamento. E para quem quiser conferir, está lá, Eduardo Torto, canal do YouTube, todo esse procedimento. Eu tinha condições de ser pai? Sim, eu tenho condições de ser pai. Eu casei. E 2 anos depois do meu casamento, nasce o nosso primeiro filho, Eduardinho. Logo depois do nascimento do Eduardinho, 2 anos depois, nasceu o Luiz Fernando.
Eu tive uma convivência com essas 3 pessoas que entraram na minha vida, a Sandra e os meus 2 filhos, com a maior normalidade. Atualmente, um tem 25 anos de idade, o outro 23 anos. E os 2 continuam me admirando e me respeitando como pai, me tendo como exemplos nos tendo como exemplos de superação, tanto eu quanto a Sandra. Construir uma família em uma sociedade capacitista não é tão fácil assim, quando se é uma pessoa com deficiência. Mas também não é tão impossível assim. E quando a pessoa não pertence a esse padrão normativo proposto por outros seres humanos, acabam inferiorizando a pessoa com deficiência, estigmatizando-a. Elas são inferiorizadas por quê? Porque nós temos capacidades específicas, temos limitações, às vezes podemos ser mais lentos. Na maioria das vezes, não conseguimos acompanhar uma pessoa com deficiência, em partes, porque há momentos em que pessoas sem deficiência não conseguem acompanhar o deficiente. Se compartilharmos com o outro a nossa diversidade, quem ganha é a vida. É a oportunidade de estarmos reencarnados. É um passo a mais em busca da nossa evolução. Mas isso não quer dizer que não exista o capacitismo. Ainda vivemos em meio ao preconceito, sim. E eu, como pessoa com deficiência, tenho a infelicidade de confirmar esse fato. Esse fato só vai se extinguir quando todos desejarem a mesma coisa. Muitas vezes, o capacitismo está presente em situações sutis, subliminares, acionado pela repetição de um senso comum, que imediatamente liga a imagem da pessoa com deficiência. E a gente está aqui para quebrá-lo. A gente aqui somos nós. Nós somos vocês, os evangelizadores, que temos a oportunidade e a bênção de Jesus de estarmos de frente com essas limitações, com essas pessoas, e com todo o fundamento e estudo para nos superarmos e ajudarmos as outras criaturas a se superarem também. Mas, Eduardo, como se quebra um preconceito? Como se derruba um preconceito? Primeiramente, tendo amor, solidariedade, fraternidade, com conhecimento de estudo, causa e efeito. Penso que a melhor forma de acabar com os preconceitos, ou pelo menos diminuí-los, porque acabar mesmo eu ainda considero uma utopia, mas diminuir os preconceitos eu acredito sim. Porque se pararmos para analisarmos o ano em que eu nasci e o ano que estamos hoje, em 2020, já se passaram 57 anos. Já houve um grande progresso, uma grande evolução na inclusão. Porque acredito que estamos aprendendo a nos colocarmos no lugar do outro, percebendo que o outro é a continuação de nossas vidas. E eu não posso encerrar a nossa fala de hoje sem falar em 2 mulheres. Primeiramente, na minha mãe. Se não fosse por ela, essa mulher guerreira, minha amiga, minha professora, minha psicóloga, minha fisioterapeuta, minha inspiração de vida, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E lá onde ela está hoje, ela deve estar puxando a minha orelha. Porque é isso que ela fazia e continua fazendo comigo, para eu ser o que eu sou hoje. Minha mãe me ensinou a amar e estar vivo. Minha mãe me conheceu desde quando eu nasci. A Sandra me conheceu assim, tortinho, sexy, bonito e gostoso. Como disse uma amiga há pouco tempo, Dona Marley, Sandra se apaixonou pelo meu espírito, pela pessoa que eu sou, interiormente. Me conheceu assim. Lutou contra todos os preconceitos de todo mundo para ficar comigo. E nós estamos aqui, até hoje. Quero encerrar hoje dizendo mais uma coisinha que às vezes as pessoas me perguntam. Mas, Eduardo, você teve sorte na vida porque tua mãe
te amou, tu casou, tu estudou, tu tem profissão, tu trabalha, tu viaja. E eu quero dizer para vocês, evangelizadores, de cadeira. Quando eu digo de cadeira é porque eu tenho propriedade para falar isso. A sorte, ela não existe. Ela está dentro de cada um de nós. Só que às vezes, aquela pessoa precisa de um empurrão, de um impulso, para ela se perceber que ela é igual a outro. E isso depende de você, evangelizador. Muito obrigado. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Muito obrigado. Grande oportunidade é nossa de poder te ouvir falar, Eduardo. Eu vou ler alguns comentários que foram colocados ao longo da tua exposição. A Débora disse: a riqueza da inclusão é inimaginável. Sua mãe é doutora em inclusão, Eduardo, pois soube apresentar as diretrizes a serem seguidas por você e pelos profissionais da escola em que ela conseguiu lhe ensinar. Emocionada aqui, que história maravilhosa. A Maura Virgínia Mandenelli Alexandre comentou: gratidão, Eduardo, e a sua mãe, família e educadores. A Dani colocou: como nós humanos ainda somos tão pequeninos, tão longe daquilo que deveríamos ser, como nos falta respeito à diversidade. Foram inúmeros comentários, Eduardo, de gratidão à tua fala e muitos comentários emocionados com a história da tua mãe e da tua professora, o quanto elas fizeram diferença na tua vida, né? Então, com o coração cheio de alegria que nós agradecemos imensamente a tua presença. E agora eu queria encerrar a nossa manhã. Pode falar. Eu só queria apresentar minha esposa, que está aqui atrás de mim, a Sandra, para todos vocês. Essa é a pessoa maravilhosa que mudou a minha vida completamente. E que nós estamos juntos aí, né? Há quase 30 anos, com 2 filhos. E tudo é possível com amor no coração e com Jesus, principalmente nos nossos corações. Estão subindo várias mensagens aí, falando sobre a sua família, muito linda. Todo mundo já viu várias fotos da Sandra aí ao longo da apresentação. Acho que todas essas mulheres, né, tá cercado de belas mulheres aí. E agora eu queria encerrar o nosso evento. Para encerrar, eu quero agradecer o Eduardo e a Miriam pelas exposições que foram feitas durante a nossa manhã, agradecer ao músico Thomas, às intérpretes que estiveram com a gente durante a manhã, e eu queria só corrigir que no vídeo que a gente apresentou sobre o histórico das leis, no final do vídeo, a indicação do nome da intérprete que fez a interpretação de Libras, estava escrito que era Vanessa e, na verdade, era a intérprete Janaína. Queremos pedir desculpas e agradecer a Janaína por ter feito a interpretação. Agora eu vou para os últimos recadinhos